Pessoal, semana difícil, a JBS declarou férias coletivas e suspensão de abates em 6 plantas frigoríficas brasileiras que estão localizadas em Nova Andradina, Pontes e Lacerda, Redenção, Tucumã, Colíder e Alta Floresta. A notícia trouxe muita apreensão no mercado porque a gente viu os preços do boi gordo, principalmente o boi comum, caírem e na B3 o boi derreteu. Isso trouxe inclusive uma desvantagem muito grande para quem estava ainda pensando em fazer o hedge. Ficou bem menos atrativo e o perigo do mercado aumentou. Dentro das regiões onde ocorreram essas férias coletivas, no ano passado foram abatidos cerca de 10 milhões de cabeças de bovinos, tá? Isso é bastante. Só para vocês entenderem, por exemplo, a expectativa é de que as paralisações poderão reduzir os abates em 4,6 mil cabeças por dia. Se a gente projetar uma paralisação de 30 dias, por exemplo, haveria um impacto de 92 mil cabeças. Isso seria 12% do abate médio mensal de 2021 para esses municípios. Portanto, 10% menos de demanda por animais terminados nessas plantas, tá? Nesses municípios, na verdade. Isso significa que tem um impacto considerável dessa notícia para o mercado pecuário, especialmente nos municípios acometidos, tá? E os preços, inclusive, já caíram, vocês estão acompanhando por aí. Isso vem justamente em um momento de frouxidão das cotações. Cotações já estavam frouxas, as escalas estavam longas e reforça o mau momento do mercado, que é justamente dessas escalas longas e preços que já estavam enfraquecidos, né, no mercado atacadista de carne também, não só no mercado boi gordo. Vale lembrar que nenhum dos abatedouros que tiveram as atividades suspensas possui habilitação para exportar para a China, eles são de mercado doméstico, tá? E isso atualmente tem apresentado desafios para compor a margem. Para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer, desde o início de 2022, o equivalente físico do boi gordo em São Paulo caiu 6%. E a diferença entre a carcaça do boi gordo vendida no atacado e a arroba tem aumentado. A arroba está bem mais alta do que a carcaça. E isso torna desafiador compor margem com a operação de mercado doméstico. Tá? A operação de mercado doméstico estava desafiadora para os frigoríficos. Ao mesmo tempo, as exportações bateram recorde histórico de faturamento em julho, o que reforça a ideia de que a estratégia utilizada pela JBS é de concentrar suas operações na atividade que tem apresentado um resultado mais sólido e baixar a exposição ao mercado doméstico sem comprometer a capacidade de atender o mercado externo, que está indo muito bem. Isso contribui para um enxugamento da carne no atacado, reduz a complexidade de formação de margens domésticas e também da pressão de compra sobre o boi, levando à intensificação dessa pressão baixista, tá? Se a gente acha que isso vai passar, é a dúvida que todo mundo tem, a pergunta que todo mundo faz, a gente acha que sim, que até outubro a situação já se compensou um pouco. Por quê? Hoje o que nós temos? Um momento de recuperação de empregos e de deflação. Só que a economia, ela age lentamente, né? O que está acontecendo hoje, as informações que estão saindo hoje, a gente vai sentir os efeitos daqui a alguns meses. Então, daqui a alguns meses a gente vai ter um processo eleitoral mais ativo, né? Uma competição mais acirrada. Nós vamos ter, muito possivelmente, os efeitos econômicos dessa deflação e da recuperação dos empregos. Possivelmente as exportações caminhando ainda bem, né, especialmente pelo fator sazonal, a gente sabe que no segundo semestre nós exportamos mais, e os efeitos, inclusive, desse mercado muito negativo, que começou a ficar negativo em julho, e o que vai vir de efeito sobre as margens do confinamento 3 meses depois, ou seja, os animais que vão chegar em outubro, né, quais os efeitos dessa oferta em outubro referentes a alguns meses antes e a margem operacional alguns meses antes, que hoje está desafiadora, já desde julho está desafiadora, agora ainda mais, tá bom? Então a gente ainda acha que o mercado se recupera. Agora, um grande recado, né, um assunto que surgiu essa semana de uma maneira muito intensa. Vale a pena segurar boi para esperar o preço subir? Não. Em primeiro lugar, porque a alta do boi ela é uma projeção, ela não é uma certeza, ela é uma incerteza, né? A gente sabia, por exemplo, que essas plantas seriam suspensas? Não. Então, uma surpresa dessa acaba com a nossa margem. Segundo, boi pronto tem menos eficiência de engorda. Boi pronto, ele come mais para ganhar menos peso e depositar menos carcaça e mais gordura. Então, muito melhor vender o boi como ele está e substituir por um mais eficiente. Porque vocês vão pegar esse alimento que vocês vão dar para ele e transformar em arroba mais rápido, de maneira mais eficiente. Então, não vale a pena segurar o boi na propriedade. O leite já derramou, não tem muito o que fazer, tá? Operacionalmente, isso é muito ruim, né? Segurar o boi pronto, consumindo mais alimentos, depositando menos carcaça, à espera de algo que é incerto, tá bom? Esse era o nosso recado aí da semana, espero que vocês tenham gostado, pelo menos dos esclarecimentos, se não da notícia em si, tá bom? E logo, logo a gente volta para conversar um pouco mais. Obrigada pela atenção.